Jesus é lindo e o Pai é bom. Amém? Quero aqui orar com você, mas antes de nós orarmos, de nós iniciarmos aqui, eu quero compartilhar com você, e depois que a gente orar, então a gente vai ler novamente o que diz a palavra de Deus aqui em Romanos, no capítulo 10, do versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Pai bendito, santo e poderoso, eu intercedo, eu oro ao Senhor em favor desse meu irmão, em favor dessa minha irmã que está nos assistindo nesse momento, aqueles que hão de ver depois, esses que aqui estão presentes. Pai, em nome de Jesus, a fé é algo que nós precisamos, a fé é algo importante em nós e para nós. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã adquira no Senhor, Pai, através da palavra, através do ouvir, através da nossa prática na leitura, na meditação, que eles venham adquirir fé e mais fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos. Então, nós estamos lendo aqui Romanos 10, 17, como consequência. Olha, o ouvir a palavra de Deus, e não somente ouvir ela, como você está ouvindo agora, mas você tirar um tempo, se possível todos os dias, você lê as Escrituras, você lê a palavra. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Os dois é uma só. Jesus é a palavra, repito, e a palavra é Jesus. Então, quando eu ouço a palavra, quando eu ouço a verdade, aqui diz como consequência, ela gera em mim, ela causa em mim, e ela gera e causa em você o que? A fé. Aleluias. Como consequência, a fé, ela vem ou ela é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Aleluias. Nós precisamos ser pessoas apaixonadas pela palavra. Eu desejo a você que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, possa convencer você da importância e da necessidade que nós temos de viver sobre a palavra de Deus. Alguns dizem que esse livro chamado Bíblia é o manual de todo ser humano. E eu afirmo a você que isso é verdade. Se eu e você crer na palavra e começar a viver o que ela me ensina, porque a palavra, ela nos exorta, ela nos corrige, a palavra nos edifica, a palavra nos consola. A cada momento necessário que precisamos, a palavra está presente para nos exortar, nos edificar e nos consolar. Mas, firmando aqui acerca da fé, a fé, irmãos, é algo que eu e você, como pessoas que um dia disse sim para Jesus, e recebeu Ele como nosso único e suficiente Salvador,
Agora é de grande importância que eu me dedique a conhecer as Escrituras, a conhecer a palavra de Deus, porque é ela que gera, que causa em mim fé. E se eu viver nessa fé do qual a palavra me causou, eu vou sair de toda e qualquer circunstância como mais do que vencedor. Aleluias. Porque é isso que a palavra de Deus diz que eu sou e diz que você é. Mais, muito mais do que vencedor. Aleluias. Aleluias. Então, como consequência, a fé vem pelo ouvir a palavra. Se dedique em ouvir a palavra. Que você não perca seu tempo. Que você continue, já que não podemos ter aqui nossos cultos presenciais, mas você tem esse meio que é a live, para você ouvir, para você se encher com a verdade, com Jesus. Amém? Eu amo falar isso porque é algo que eu conheci e é algo que eu vivo hoje. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Jesus não disse que existem outros caminhos do qual eu posso viver como mais do que vencedor. Não, ele disse: eu sou o caminho. Ele afirmou que ele é o caminho. Ele é a verdade. Então, fora de Jesus não existe verdade. Quer ver uma coisa? Glória a Deus pelos médicos. Mas suponhamos que uma hora ou outra você vai ao médico e ele, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque quando se conhece as Escrituras e o poder de Deus, você sabe que existe, que há solução para todo e qualquer problema, para todo e qualquer circunstância. Mas suponhamos que você, diante do médico, ele diz: ó, não tem mais jeito, seu caso é terminal, né? Como foi com a filha de Jairo, que a Bíblia diz que ela estava em caso terminal. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava à beira da morte. Mas quando Jairo teve um encontro com Jesus, um encontro com a palavra, creu nela e recebeu, Jesus disse para ele: não temas, creia somente, continue crendo. Jairo continuou caminhando com Jesus, crendo, e no final, você que é um leitor da Bíblia sabe que o final foi a vitória. A filha de Jairo não morreu, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aleluias. Então, se eu recebi Ele, se eu creio nele, se eu tenho Ele como verdade, como caminho, como vida, não há como dar errado. Não há como eu viver como derrotado, fracassado. Como diz a irmã Alessandra lá na vila: irmãos, nós não somos qualquer coisa. Não somos. Somos alguém amado pelo Pai, do qual, por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos nele filhos. E o Pai sabe tudo que eu preciso, sabe tudo que você precisa, antes mesmo que nós abrimos a nossa boca para pedir a Ele algo. Ele já sabe o que eu preciso e já sabe o que você precisa. Eu disse esses dias atrás para um colega meu, e eu digo aqui para você: o Pai, Ele não vai fazer mais nada. Deus, Ele não vai fazer, porque Ele já fez. João 3,16 diz que Deus, Ele amou tanto o mundo, tantas pessoas, que Ele deu. Ele não alugou, Ele não emprestou, Ele deu o seu único Filho, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em si a vida eterna. Aleluias. A vida abundante. Jesus veio e fez aquilo que tinha que ser feito. Por obediência ao Pai, por amor a nós, Ele se entregou para que eu e você hoje andasse em vida e vida em abundância. Aleluias. Vida e vida em abundância.
Glória a Deus. Então, se você crê, que você continue crendo. Se você lê, que você continue lendo. Se você medita, que você continue meditando. Se você ouve a palavra de Deus, que você continue ouvindo. E que você não viva a sua vida sobre aquilo que o mundo está mostrando, sobre aquilo que o mundo está dizendo. Que você possa viver a sua vida sobre aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu e você somos muito mais do que vencedores, porque Cristo já venceu. Cristo venceu o pecado. Na cruz Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as suas enfermidades. Nós estávamos perdidos, sem condição alguma de sermos salvos, de herdarmos o reino dos céus. Mas Cristo veio, Deus enviou Ele a todo aquele que nele crê, a fim de que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, a vida abundante. Então Cristo veio para nos salvar. O que o Pai tinha de fazer, Ele veio e fez. E o que Cristo tinha que fazer em nosso favor, Ele veio e fez. Aí eu ouço um ditado de pessoas que ainda não conhecem Jesus, e até pessoas que já são cristãos, e costumam dizer: mas temos que fazer a nossa parte. Sim, irmãos, a nossa parte é crer no sacrifício feito por Jesus na cruz. O nosso papel, o nosso dever, digamos assim, é crer em Jesus como nosso Salvador, como nossa saúde, como nossa vida eterna, nossa vida abundante, como nossa verdade. Então, se o médico, suponhamos, como eu estava dizendo, fala algo para você, algo terminal, que não tem mais jeito, que não tem solução, se você for alguém que não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, você vai crer naquilo e aquilo vai fazer com que você pereça, com que você morra. Mas se você é alguém que conhece, que sabe o que Jesus fez por você e o que você tem nele por direito de filho, você vai vencer. Aleluias. Você não vai baquear, você não vai se entristecer com a resposta, com aquilo que veio do homem, mas você vai crer na palavra de Deus. Eu aprendi a confessar, a declarar aquilo que eu sou. Eu aprendi aqui nessa casa a confessar, eu colocar as minhas mãos e dizer aquilo que eu sou, mediante a palavra. Sou filho, sou abençoado, sou sarado, sou curado, sou salvo, por causa de Jesus, né? Eu que algum tempo atrás, mais ou menos uns 7 anos, fui diagnosticado. O Dr. Adilson, muitos conhecem ele aqui na cidade, falou: esse caroço que apareceu no seu pescoço, isso é um tumor e tal. Mas ele olhando para mim, ele falou assim: estou vendo que você é uma pessoa tranquila, um cara calmo, isso vai dar certo. Irmãos, porque eu não me preocupei em pensar que aquilo iria me matar. Eu decidi crer de verdade no que a palavra diz em Isaías 53:4, que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas doenças, todos os meus pecados. Então eu colocava minha mão naquele caroço e declarava aquilo que eu sou. E é isso que nós temos que viver todos os dias da nossa vida. É declarando, é confessando aquilo que nós somos. Por isso a importância de conhecermos a verdade, que é Cristo, que está nele. Por isso é importante nós conhecermos que andar nesse caminho chamado Jesus é desfrutar do que Ele é viver tudo aquilo que Ele é. Aleluias.
Então Cristo veio, nos resgatou. Jesus disse assim, que nesse mundo nós teríamos aflições, problemas, mas Ele também diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo nós temos aflições, problemas, mas olhando para a palavra, nós podemos ter bom ânimo diante dos problemas, das situações que se levantam, né? Como esse Covid-19. Diante disso tudo, olhando para a palavra, eu posso ver quem eu sou por causa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ver e entender agora o que Hebreus 11 diz. Aqui fala o que é a fé. O que é a fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Entendeu o que é a fé? A fé é a certeza. Embora eu ainda não esteja vendo com os meus olhos naturais, mas eu tenho em mim, por causa de Jesus e da palavra, a certeza de que aquilo que eu espero, eu já recebi. É por isso que eu estou me usando aqui como exemplo, mas muitos no nosso meio já pôde desfrutar dessa verdade, de andar em cura, de andar naquilo que Jesus já nos deu. Todos os dias eu me levantava pela manhã, eu olhava no espelho, o caroço estava lá, mas olhando aqui para Hebreus 11, me ensinando, dizendo o que é a fé, eu continuava na certeza de que aquilo iria desaparecer, ia sumir. Eu acreditava e continuo acreditando que Jesus levou sobre si na cruz, e por causa disso eu sou curado, e realmente eu fui curado e eu sou curado. Aleluia, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Então, embora com os meus olhos naturais eu enxergava o problema, o caroço, mas havia em mim a esperança, havia em mim a fé, porque já há um tempo eu vinha ouvindo a palavra, e a palavra causou a fé que vence todas as coisas. Aleluias, amém? Então, a fé é a certeza, certeza. Não deixe que nada tire de você a certeza que você tem sobre quem você é, sobre aquilo que Cristo Jesus já deu a mim e deu a você. Aleluias. O Pai nos deu Ele, a pessoa de Jesus, e Ele já fez tudo por nós. Então cabe a nós a andarmos em fé, a desfrutarmos de uma vida que está na palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha o tanto que a fé, uma vida vivida em fé, é importante. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. Por isso que quando aqueles homens pegaram aquele paralítico
E por causa da multidão que havia no lugar onde Jesus estava, eles não conseguiam chegar até Jesus. Eles então tiveram a ideia de pegar aquele paralítico e subir com ele para o telhado. E ali a Bíblia diz que fizeram uma abertura e eles desceram aquele paralítico até onde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus parou, porque Jesus estava pregando, ministrando, ele estava ensinando a multidão. Jesus para e fica observando, porque ali aqueles homens fizeram algo que chamou a atenção de Jesus. E foi a fé deles. A fé deles de que Jesus podia fazer com que aquele paralítico pudesse andar. E foi o que aconteceu, irmãos. Olha, se tem uma coisa que agrada ao nosso Pai, se tem uma coisa que mexe com Ele, que chama a atenção dEle, que atrai Ele, é a nossa vida de fé. Amém, irmãos? O Pai, Ele olha lá dos céus e diz: opa, ali tem um filho meu de fé. Ele está crendo que já recebeu aquilo que ele não está vendo, mas ele depositou a esperança, a confiança dele em mim. O Pai se alegra, o Pai se agrada das nossas atitudes de fé, como esses homens tiveram. Atitudes de fé que agradou a Deus, agradou o Pai, que chamou a atenção de Jesus. Amém, irmãos? Não é diferente comigo, não é diferente com você. A Bíblia, Mateus 6,6 nos ensina a entrar para o nosso quarto, a entrar para o secreto. Amém? Quando orardes, entre, vá para o seu quarto, porque o Pai que te vê e te ouve no secreto, Ele há de recompensar você diante dos homens. Aleluias, irmãos. E tudo isso que eu estou falando para você é prática do que eu vivo hoje. Mateus 6,6 é uma prática que agrada ao Pai, é um lugar onde está só você e Ele. Às vezes ninguém sabe aquilo que você espera, aquilo que você busca, aquilo que você crê, mas o Pai que está ali te vendo no secreto, falando com Ele, crendo no que Jesus te deu, amém? O Pai tem prazer em entregar, em dar ao Filho aquilo que Ele espera, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas eu creio e eu sei que você é uma pessoa de fé, porque você tem ouvido e está ouvindo a palavra de Deus. O nosso Pai é gracioso, Ele é o autor da nossa fé, amém? Glória a Deus, aleluias. Tenha certeza da sua salvação, tenha certeza daquilo que você é por causa de Cristo Jesus. É verdade, você não é qualquer coisa não, você não é coitadinho, você é filho mediante a graça de Deus, mediante a graça do nosso Pai, aleluias. Eis aqui um exemplo de fé, que foi aquela mulher hemorrágica, que por 12 anos, irmãos, não é 12 dias, 12 anos, a Bíblia diz que ela sofria 12 anos com hemorragia que não parava, que não estancava. A Bíblia diz que aquela mulher gastou tudo com os médicos da época, os médicos particulares. Aquela mulher investiu todos os seus bens a fim de ser curada. Porém, a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Mas aí, um dia, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia.
Eu fico imaginando, irmãos, aquela mulher ouviu alguém falando para outro alguém acerca do Salvador, né? Porque eu disse isso em outras lives que eu fiz, ô Charles, porque nós precisamos entender que Jesus, o alvo principal da vinda dele, foi para nos salvar, foi para nos resgatar. Nós estávamos perdidos, mas ele nos encontrou, ele nos achou, ele nos deu agora a condição de entrarmos lá, aonde ele está, ao lado direito, assentado ao lado direito do Pai. Amém, irmãos? Então aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, assim como você está me ouvindo agora, nesse momento, ela então pensou consigo mesma: se eu então somente apenas tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Nós não lemos que à medida que nós ouvimos a fé, como consequência, né? Como consequência, a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aquela mulher ouviu falar acerca da palavra, que Jesus é a palavra. Ela ouviu, e no momento em que ela ouviu, ela se encheu de fé. Falou: opa, então é desse que eu preciso. E aquela mulher, ela não foi apenas curada daquele mal, aquela mulher foi salva, porque Jesus disse a ela: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Irmãos, a chave para que eu e você ande em vitória, para que eu e você ande como mais do que vencedor, porque Cristo nos tornou mais do que vencedor, é a nossa fé. Fé em quê? Fé na palavra do Pai. Fé que ela é a verdade a meu respeito. Amém? Ninguém pode dizer que você não está salvo. Ninguém pode dizer que você perdeu o seu tempo quando você disse sim para Jesus. Porque se existe algo mais precioso, e entenda, irmãos, porque eu entendi isso, o nosso tempo aqui nessa terra verdadeiramente não é para que nós venhamos a enriquecermos e possuirmos bens e mais bens, né? Ainda porque Efésios 1:3 fala que em Cristo Jesus nós somos abençoados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos, nós somos abençoados. Eu disse essa semana, um colega meu, ele costuma dizer perto de mim: e aí, irmão, só na bênção, filho, só na bênção. Porque eu entendi e desfruto hoje dessa verdade, irmãos. Eu não corro mais atrás das bênçãos, elas correm atrás de mim, porque eu sou abençoado, você é abençoado por causa de Jesus. Aleluias. Nós somos abençoados, irmãos. Não existe maldição, não existe mal, a menos que você não creia. Porque se você crê, porque foi isso que Jesus disse para Jairo: continue crendo, não temas, somente continue crendo. Amém, irmãos? É isso que eu e você precisa, continuar, prosseguir, crendo em Jesus, crendo no sacrifício dele, crendo na palavra dele, crendo que Deus nos amou e nos ama, a ponto de ter nos dado ele. Olha, irmãos, que graça maravilhosa é essa do Pai, de nos dar Jesus, e ainda nos deu o Espírito Santo, aquele que nos guia, que nos conduz a toda a verdade, aquele que nos ensina todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Então, a mulher hemorrágica do qual eu estava dizendo você, ela alegrou o coração de Jesus, porque Jesus disse: opa, não, alguém tocou em mim diferente, porque eu senti de mim saiu poder, virtude. Aleluias. Hoje, por fé, nós podemos tocar Jesus por fé e desfrutar de tudo que Ele é. Aleluias. Glória a Deus. E mais, Hebreus 10:38.
mas o justo viverá pela fé. Amém, pelos recursos que existem nesse mundo, né? Existem muitos recursos e eles são bons, mas nós não podemos nos acostumar com o natural, o que é natural desse mundo. Nós precisamos nos alinhar em viver a verdade, em viver Cristo, em viver por fé, em começar por uma simples dor de cabeça. Você mesmo colocar suas mãos e expulsar. Em nome de Jesus, dor, você não me pertence. Cristo já me deu vitória e te venceu na cruz. Então saia, em nome de Jesus, e desfrutar disso. Amém, irmãos? Aleluias. Mas o meu justo, disse Jesus, viverá da fé. O justo não vai viver de nenhuma campanha, de nenhuma corrente, algo que eu invento, algo que você invente. Não. A palavra afirma que o justo, porque eu sou justo e você é justo. Jesus nos fez ser justo. Amém? Então o justo viverá da fé. O justo não vai viver de ter muito dinheiro. O justo não vai viver por ter um emprego bom, por ser alguém estudado, por ser alguém muito inteligente. Não. O justo viverá pela fé, da fé. Amém, irmãos? Então, se tem algo que eu e você precisamos nos dedicar a recebermos do Pai, a adquirirmos, a viver e desfrutar, é a fé. Amém? Glória a Jesus. Aleluias. 1 João 5,4 disse: essa é a vitória que vence o mundo. O que? A nossa fé. Vou repetir. E essa é a vitória que vence o mundo, que vence o coronavírus, que vence o câncer, que vence a pobreza, que vence tudo. A nossa fé. A nossa fé em crer que Jesus já venceu por nós. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, que a palavra do Pai possa continuar, e eu sei que ela vai continuar causando em você a fé de Deus, a fé do Pai, amém? Porque Ele é o autor e a palavra dele é verdadeira. Que você viva em fé, que você desfrute do que Cristo é, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu quero orar